E aí, galera, beleza? Voltamos. Vamos iniciar aqui o curso sobre lei de execução penal, beleza? É, Antes da gente começar aqui propriamente a tratar sobre a lei de execução penal, eu achei importante a gente pontuar alguns aspectos preliminares para que a gente tenha uma noção melhor da lei de execução penal, beleza? Aqui só para vocês não ficarem, ó, a vácuo, por exemplo, aqui fala sobre o título primeiro, já começa falando sobre a execução penal, o objetivo dela, né, que é a sua finalidade, que é efetivar as disposições da sentença ou decisão criminal e proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado e do internado, beleza? Mas para a gente começar, eu acho legal a gente fazer alguns gatilhos mentais, que eu acho que fica mais fácil para estudar, beleza? É geralmente assim que eu estudo, né? Eu acho que fica um pouco mais fácil. Eu vou estar passando aqui para vocês também um pouco dessa percepção, né, que eu faço no dia a dia, beleza? Vamos aqui no mapa mental. Então, no nosso ordenamento, basicamente a gente vai trabalhar aqui por concurso, né? Aspectos da Constituição Federal, que são muito importantes, do Código Penal, do Código de Processo Penal e, por fim, a execução penal, beleza? São três aspectos que você tem que ter em mente, beleza? Eu pontuei aqui, ó, por exemplo, a igualdade e a individualização. Esses temas são bastante trabalhados em todos esses ramos aqui, beleza? Por exemplo, aqui na Constituição Federal, existem alguns tópicos que eu pontuo que são extremamente importantes e bem prováveis de cair em prova. Eles, né? O princípio da intranscendência da pena, que fala que nenhuma pena passará da pessoa do condenado, né? Com exceção aqui, uma ressalva à questão da reparação do dano, né? O perdimento de bens que pode ser estendidos aos herdeiros e sucessores e contra eles executados até o limite do patrimônio, beleza? A vedação de algumas penas, né? No Brasil, por exemplo, pena de morte, de caráter perpétuo, trabalhos forçados, banimento e cruéis. Por exemplo, pena de trabalhos forçados. Quando você estiver estudando o LEP, você vai ver que é um dever do preso o exercício do trabalho. E muita gente acaba errando, às vezes quem nunca estudou LEP, pensando que o preso não é obrigado a trabalhar. Só que segundo a LEP, o trabalho, né? Ele é tanto uma medida de... É um direito do preso quanto é um direito e uma obrigação do preso. Então o preso é ser obrigado a trabalhar. Só que você não pode confundir trabalho forçado com trabalho obrigatório. Embora o trabalho lá seja obrigatório, ele não é forçado, né? Caso o preso não cumpra o trabalho, ele tem algumas sanções disciplinares, né? Não são penais, mas são sanções disciplinares. Estão mais voltados para o âmbito administrativo. Ou seja, ele não é forçado a fazer aquilo, né? Aqui a questão de forçado tem um tratamento mais voltado para crueldade do que propriamente pela obrigação. Então não confundir pena de trabalho é a pessoa submeter a trabalhos forçados com o trabalho ser obrigatório, beleza? Aqui questão da individualização, né, da pena. A pena será cumprida em estabelecimento distinto de acordo com a natureza do delito, a idade e o sexo do apenado. A gente vê lá na LEP que tem diferença de tratamento para homens e mulheres, a questão de idade, até mesmo a questão do trabalho, né? Do preso, por exemplo, um preso deficiente com um preso que não tenha deficiência. Então, eles têm questão de diferenciação de acordo com a sua capacidade física e tudo mais. É a questão da individualização da pena. Isso aqui também, essa individualização da pena é observada até no âmbito do Código Penal e Código de Processo Penal, beleza? Por exemplo, o juiz, na hora de aplicar a pena é individualizada. Por exemplo, lá a gente tem um concurso de crimes, né? Geralmente no Código Penal trata sobre o concurso de crimes, por exemplo, a gente fala da teoria monista, embora que todos que concorrem para o crime respondem pelo mesmo resultado, por exemplo, um crime de homicídio, todos devem responder pelo crime de homicídio. Só que as pessoas respondem na medida da sua culpabilidade. Embora que todos que concorrem para o crime respondem pelo mesmo crime, eles vão responder na medida da sua culpabilidade. Isso aqui tem a ver com a individualização da pena.
Isso aí é bem comum a gente ver um crime em que há o concurso de pessoas e um tem uma pena de 12 anos e um tem uma pena de 20 anos, né? Porque o juiz vai levar em consideração na dosimetria da pena a individualização da pena. Cada um recebe a pena, ele vai verificar a reincidência, ele vai verificar questões atenuantes, agravantes. Isso aí são questões mais voltadas pessoais, né? De cada pessoa. Beleza? Aí, por fim, aqui, ó, a gente tem a própria execução penal, que é o que a gente vai trabalhar. A gente tem a individualização da execução penal. Aí, alguns artigos eu pontuei que tratam basicamente sobre essa individualização da execução penal. Ó. Os condenados serão classificados segundo seus antecedentes, personalidade, para orientar a individualização da execução penal. Beleza? Aqui, ó, artigo 82, parágrafo 1º. A mulher e o maior de 60 anos, separadamente, serão recolhidos em estabelecimento próprio e adequado à sua condição pessoal. Beleza? Aqui outros artigos que falam, por exemplo, a questão do trabalho, a questão dos maiores de 60 anos. Beleza? E aqui, ó, são vedadas sanções coletivas. Tanto a individualização da pena, quanto a individualização da execução penal. Então, aqui, ó, situar um pouco melhor. Individualização da pena, a gente tratou aqui no artigo 5º da Constituição Federal. E aqui a individualização da execução penal. Aqui a gente trata lá na LEP. Beleza? Então, o que vocês têm que ter em mente? Existem também sanções disciplinares. Essas sanções elas não podem ser aplicadas de forma coletiva. Elas devem ser aplicadas o quê? De forma individual. Então, temos a individualização no campo da aplicação da pena, a individualização no campo da execução penal e, por fim, também a individualização durante a prática das sanções disciplinares. Beleza? Ou seja, o tanto que é importante, ó, a gente caminhou aqui, ó, no campo do direito constitucional, certo? A gente falou sobre a intranscendência da pena, ou seja, esse caráter mais individual, essa individualização da pena também. A questão aqui, ó, que a pena não pode ser passada para outras pessoas que não tenham a ver com o fato. A individualização da pena, que mesmo que pessoas que concorrem para o crime, como a teoria monista ou unitária tratada no Código Penal, embora que todos que concorrem para o crime respondem pelo seu resultado, a cada um terá uma medida, responderá na medida da sua culpabilidade, né? A questão também, o juiz olha a questão da participação, né? A gente vê a participação de menor importância ou de maior importância. Isso aqui é tratado mais no Código Penal. E aqui no que é o que nos interessa mais é a questão da LEP, né? Que é a individualização da execução penal. Então, quando a pessoa entra no estabelecimento prisional, ele é passado por uma comissão. Essa comissão vai classificar o preso e vai olhar essa questão dos seus antecedentes, personalidades, para orientar essa individualização da sua execução penal. Beleza? E aqui você vê que cada pessoa na LEP, ó, a LEP trata muito sobre as questões pessoais de cada um, justamente pensando nessa individualização da execução penal. Então eu quero que vocês tenham isso aqui como um gatilho, beleza? Para vocês pensarem bastante na hora que vocês for fazer uma questão de prova, isso aqui ajuda bastante a vocês não errarem questões bobas, né? A LEP, então, a gente vê que ela está mais voltada para o âmbito da execução penal, ela não é uma norma de processo penal, muito menos de norma penal, beleza? Ela vai tratar questões mais administrativas e voltadas à própria execução da pena. Então, o objetivo dela é justamente que a pessoa cumpra a sua pena e se reintegre à sociedade, que é o que a gente viu aqui no início do calma aí, do nosso PDF, beleza? Que é o que está aqui, ó, no nosso PDF. Aqui, ó, o objetivo é efetivar as disposições da sentença ou decisão criminal e proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado e do internado. Então, essa dupla finalidade que a gente está vendo aqui, ó, se você for ver, ela é aplicada pro condenado. Pro condenado ele tem essa dupla finalidade, beleza? A gente vai ver que ela tem uma tríplice finalidade, a execução da pena, mas a princípio aqui a gente vai pensar pro condenado em si,
ele tem dupla finalidade, ALEP: efetivar disposições da sentença ou decisão criminal e proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado e do internado. Se você for ver aqui, parece até a princípio, né, quem nunca estudou, pode pensar assim, ué, mas aqui não é redundante, né, falar sentença ou decisão criminal? É porque propriamente a ALEP ela é aplicada tanto para o condenado, aqui ó, a gente vê condenado, quanto para o internado, entendeu? Então, como ela pode ser aplicada por internato também, isso aqui, em alguns casos, a pessoa não chega a ser condenada. Por exemplo, a pessoa lá cometeu um fato típico ilícito, que é o que a gente trata lá no Código Penal, só que a pessoa não é culpável. Por exemplo, a pessoa é doida, não tem um necessário discernimento, mas essa pessoa não é capaz de conviver em sociedade. Então o juiz pode ter uma decisão criminal e mandar internar essa pessoa, até que a pessoa tenha condições para que volte harmonicamente para a sociedade, beleza? Essa é a finalidade aqui da LEP. Ela trata sobre isso, né? Execução penal, beleza? Vamos voltar lá no mapa mental. Aqui, ó, eu gosto de fazer tipo um roteiro para a gente pensar que a pessoa entra no estabelecimento prisional e uma hora ela vai sair. Quando ela entra, é chamado de ingresso. Ela está ingressando no estabelecimento penal. Isso aqui não cai em prova. Ingresso, mas essa palavra egresso cai bastante em prova. O conceito de egresso cai muito em prova, beleza? Isso aqui, ó. Quem é o egresso? É o liberado definitivo pelo prazo de 1 ano, a contar da sua saída de estabelecimento penal, ou o liberado condicional durante o período de prova. Então a gente aqui tem que lembrar desses dois prazos, né? Um tem um prazo fixo, o outro é um prazo mais condicionado ao período de prova, né? É só lembrar, o liberado condicional tem um prazo condicionado ao período de prova. O liberado definitivo é o prazo fixo, 1 ano. Beleza? Aqui a gente vê que quando ele ingressa. Uma questão assim, fácil até para lembrar, né? Vocês podem associar, por exemplo, é interno e externo, né? É igual a emigração e imigração. Imigração tem a ver com entrada, né? Egresso, né? Extradição, né? Então a gente pode lembrar essas palavras in e fica fácil associar, né? Como emigrante e imigrante, né? Imigrante, quem entra, emigrante, quem sai. Beleza? Aqui, quando a pessoa entra no estabelecimento prisional, ela passa por uma comissão técnica de classificação. Essa, com, essa comissão técnica no presídio, ela tem a seguinte composição: ela é presidida pelo diretor e ela é composta por esses integrantes, né? Que é 2 chefes de serviço, um psicólogo, um psiquiatra e um assistente social. A gente vai ver que isso aqui também cai bastante em prova. Mas aqui o onde que eu quero tratar mais aqui, ó, qual o objetivo dessa classificação? Elaborar o programa individualizador da pena. Ou seja, o que a gente já tratou antes, né? A questão da individualização da sua pena. A gente tem a individualização da execução penal, beleza? Então, quem faz essa classificação quando a pessoa entra é a CTC, né? Que é a nossa Comissão Técnica de Classificação. E ela se vale de alguns critérios, né? Ela olha os seus antecedentes e personalidade. Ela também pode se valer de alguns exames complementares. Ela pode entrevistar pessoas, requisitar de repartições de estabelecimentos privados dados e informações a respeito do condenado, e ou realizar outras diligências e exames necessários, né? Sempre voltado para essa finalidade, elaborar o programa individualizador da pena. Além disso, ela também tem a questão do exame criminológico. Atualmente, o exame criminológico, na prática, ele só é realizado quando o juiz determina. E a gente vai ver que nos casos quando o juiz determina, ele tem que fundamentar. Esse é o que está na jurisprudência e é o que tem que ser aceito. Mas em questão de prova também eles batem a questão da lei seca, né? A lei fala o seguinte, ó, que quando se tratar as seguintes hipóteses, né? Eu posso fazer o exame criminológico? Sim, em 2 hipóteses. O cara está em regime fechado ou em regime semiaberto. O regime aberto, ele não faz o exame criminológico, beleza? Cuidado, o exame criminológico é diferente dessa classificação aqui, ó. Porque eu posso ter aqui avaliar a questão dos antecedentes e personalidade,
fazer também o exame de personalidade sem necessariamente fazer o exame criminológico, beleza? O exame criminológico entra mais como complementar. Ele só é necessário mesmo, de acordo com a lei, para quem cumpre em regime fechado. Porque lá fala que quem está em regime fechado será submetido, ou seja, obrigatoriamente, para quem está em regime fechado, ele vai cumprir. Outra questão é o seguinte, que esse exame criminológico é para quem inicia a pena no regime fechado. E não necessariamente quem está em regime fechado. Muita atenção em questão de prova objetiva por causa disso aí. Porque não é porque a pessoa está em um regime fechado que necessariamente ela passou pelo exame criminológico, beleza? Mesmo se a gente olhar as questões de lei seca puramente, fazer essa análise. Porque pensa o seguinte, a pessoa está no regime semiaberto, então ela pode ser submetida. Então vamos supor que ela não foi. E ela depois passou uma regressão de regime e caiu para o regime fechado. Então não necessariamente porque ela está no regime fechado que ela foi submetida ao exame criminológico, mesmo a gente analisando apenas a questão da lei seca. Porque a questão aqui do regime fechado é apenas para quem está iniciando o cumprimento de pena no regime fechado. Beleza? Aqui a finalidade, coloquei do exame criminológico, é obter elementos necessários a uma adequada classificação com vistas à individualização da sua execução penal, beleza? Aqui a gente vê também que o preso ele tem algumas assistências, né? Materiais, saúde, jurídica, educacional, social, religiosa. E algumas dessas assistências aqui, elas se estendem inclusive ao egresso, né? Porque a pessoa, é igual eu falei, ó, a pessoa, ela vai sair do estabelecimento prisional, aqui, ó, ela terá um período de 1 ano, né? E é possível que essa pessoa esteja desamparada, né? Às vezes não tem um familiar, não tem nada, então ela precisa de algumas assistências prestadas pelo Estado. A gente vai ver aqui, ó, que, por exemplo, o prazo dessa assistência não é durante todo o período que se considera egresso, mas ela é vinculada ao prazo de 2 meses, ó. Como ele, por exemplo, ele tem direito a alojamento e a alimentação, beleza? Em estabelecimento adequado justamente para a questão da reintegração social, que é o que a gente vê lá no artigo 1º da nossa LEP, beleza? Vamos voltar lá, ó. Olha aí, ó. Efetivar, qual o objetivo da LEP, ó? Efetivar as disposições da sentença, ou seja, ele vai cumprir a sua sentença, a decisão criminal, mas também a gente tem que pensar que a gente tem que proporcionar condições para que ele volte, se reintegre à sociedade, beleza? Então é pensando nisso que tem aquela questão do egresso, né? Ele, a partir de 1 ano ali, a partir da sua saída, conta-se o período de 1 ano. Também o liberado condicional durante o período de prova, né? Você pode pensar até pensar da seguinte forma: o período de prova ele vai ter que provar para o Estado que ele tem as condições necessárias para voltar à sociedade. Por isso que é o liberado condicional, beleza? Então é sempre pensando nisso aqui, ó. A LEP, muita gente pensa assim, ah, porque libera as pessoas, tem um saidão. Então a partir de hoje você vai ter que pensar assim, ó, o saidão é justamente o Estado propiciando uma saída dessas pessoas do estabelecimento prisional para ver se as pessoas estão aptas a voltar à sociedade, porque querendo ou não, a pessoa vai cumprir sua pena, uma hora ela vai acabar saindo, né? Beleza? É, bom, é isso. O próxima aula a gente vai tratar propriamente da LEP. Aí a gente vai basicamente mastigar todos os artigos aqui. E eu espero que essa introdução tenha servido como um gatilho mental para vocês, beleza? Deixa eu ver se não ficou faltando mais alguma coisa aqui. A gente falou aqui sobre as assistências, a gente vai ver mais detalhadamente as assistências. A gente viu a questão que é possível o trabalho, não só como um dever, como um direito também. O preso também está sujeito a questões disciplinares, né? A gente viu que tem a individualização das sanções, elas não podem ser aplicadas de forma coletiva. Aqui, ó, são vedadas sanções coletivas. Então, isso aqui tudo faz sentido quando a gente estudar melhor a LEP. Agora vai ficar bem mais fácil, né? Que a gente já tem uma visão mais global da LEP, beleza?
Aqui, por exemplo, eu detalho a questão da persecução penal, né? Então é interessante até pensar nisso. Ocorreu um crime, por exemplo, a polícia tem a notícia de um crime, a... vai ser realizadas investigações preliminares para ver se realmente aquele fato constitui um crime, é fato típico, ilícito e culpável. O, o delegado verificando se realmente aquilo ali se constitui um fato típico, que tem os elementos mínimos de materialidade ali, autoria, né? Que é o que ele quer buscar no inquérito, mas ele realiza essas diligências mínimas. Pense da seguinte forma: uma pessoa morreu. Não necessariamente a morte de uma pessoa é um crime. Às vezes a pessoa morreu por causas naturais, teve um ataque cardíaco, mas na dúvida, o que o delegado faz? Ele realiza essas investigações prévias. Quando ele constata que aquilo ali tem indícios de ser um crime, ou seja, materialidade, aí ele abre um inquérito buscando conhecer realmente os fundamentos da materialidade, os dados, informações, as provas e buscar a autoria, né? Quem foi que praticou aquele possível crime. E depois disso, a pessoa, por exemplo, a gente vai ter o devido processo legal. É possível também uma aplicação de alguns tipos de prisões, né? A gente tem no nosso ordenamento jurídico, isso aqui é muito importante para nós que vamos fazer o concurso aí da Polícia Penal, porque a gente tem diversos tipos de prisão, né? A gente tem a prisão em flagrante, preventiva, temporária, a gente tem a prisão domiciliar e a gente tem a prisão após o processo penal, que seria a execução penal. Beleza? Na LEP a gente vai tratar sobre execução penal. Por que isso aqui é importante? A gente vê que a LEP ela também se aplica ao preso provisório, no caso de prisão preventiva, beleza? A pessoa que está cumprindo a prisão preventiva também se aplica à LEP. Ele tem a sua individualização da sua execução penal da mesma forma. Ele também se sujeita a sanções disciplinares e outras medidas administrativas previstas na LEP, beleza? Então, pense bem nisso aqui, ó. A questão que no ordenamento do nosso jurídico, a gente tem vários tipos de prisão. Isso aqui costuma cair bastante em prova de polícia, né? Prisão em flagrante, as espécies, né? Isso aqui, a prisão em flagrante, você vai pensar que ela está mais voltada com o fato criminoso em si. Por exemplo, ó, os tipos de flagrante é quando a pessoa cometeu, está cometendo, quando ela é perseguida, logo após, ou se não ela é encontrada logo depois. Então você vai ver que ela tem a ver com o fato criminoso em si, ó. Isso aqui é o calor, né? O flagrante. O flagrante tem a ver com o crime. A preventiva, a gente vai ver que ela tem mais. O próprio nome já fala, né? Preventiva, mas ela tem mais a ver com a fase do próprio processo penal, né? Ela garante, por exemplo, a garantia da ordem pública, a garantia da própria execução penal. Vamos supor, a pessoa está tentando fugir, ela não quer, ela sabe que pode ser responsabilizada e está tentando fugir do país. Então, uma das formas lá para garantir a execução da pena pode ser decretada a preventiva quando outra medida não se torne suficiente, beleza? E a gente tem aqui também a prisão temporária, que ela está mais voltada à questão do inquérito. Então, ó, pensar bem, ó, nenhuma dessas prisões aqui, ó, elas estão voltadas ao aspecto lá da execução penal, beleza? A execução penal, ela está mais voltada com a prisão-pena, embora lá também trate sobre algumas questões administrativas voltadas para o preso preventivo. Mas por que ela é voltada? Porque como geralmente eles cumprem no mesmo estabelecimento prisional, às vezes até de certa forma separados, eles são de certa forma separados, né? Pelo menos na lei, eles têm que estar sujeitos às mesmas sanções disciplinares, até mesmo para manter a ordem, a questão de proporcionalidade das medidas, beleza? Então acho que por hoje é isso. Esses foram os aspectos preliminares, servir de gancho para a gente estudar bastante a LEP. A gente viu aqui sobre a persecução penal, que ela visa o quê? A responsabilização da pessoa, a perseguição do crime, né? Quem foi que praticou o crime, né? A autoria e a materialidade, ver se o crime realmente existe. A gente faz a questão da instrução, provas, audiência, recebimento da denúncia. Então a gente tem também um aparato aqui sobre o devido processo legal, beleza? Aqui a Constituição, a gente detalhou alguns artigos importantes que vocês devem ter em mente, né? A vedação de algumas penas, como as cruéis, a intercedência da pena, individualização da pena. A gente viu sobre a individualização da execução penal e a individualização também até das sanções, né? Porque a própria LEP
veda as sanções de caráter coletivo, beleza? A gente viu as questões da individualização também de alguns tipos de atividades, como o trabalho, né? Os maiores de 60 anos, as pessoas com deficiência, elas têm elas vão exercer atividades de acordo com as suas limitações, beleza? A questão também da mulher, né? A mulher hoje ela tem que ser separada dos demais presos, ela tem que ter uma condição adequada. A gente vai ver que a própria Constituição aqui, ó, fala que as presidiárias serão asseguradas condições para que possam permanecer com seus filhos durante a amamentação, né? É, se você for lá no CPP, a gente vai ver que por exemplo, a própria lei, na fase lá do processo, processual, se for uma prisão preventiva, hoje a mulher tem mais direitos, né? Por exemplo, se uma mulher tiver filhos de até 12 anos, dependendo do crime, da periculosidade em si, a questão é que ela vai responder, ela vai ficar em prisão domiciliar com substituição da prisão preventiva, beleza? Mas isso aí seria a matéria do direito processual penal. Aqui é só para servir de gatilho para vocês terem um norte, até mesmo para fazer questão de concurso, ajuda bastante, né? Quer ver? Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês uma questão que daria para matar basicamente com esse pensamento, né? Não só uma, várias, né? Se você souber onde você tá, por exemplo, já vi questão muito difícil da FGV falando sobre a execução penal e por exemplo, o preso tentar fugir, não sei o que, tal, tal, tal. Aí falando que ele teria cometido um crime lá da Alep, né? Só que a Alep, você vai ver, a Alep ela tá voltada sobre o que? Execução penal. Quem trata sobre o crime é o Código Penal, beleza? Embora a gente tenha algumas leis especiais tratando sobre crime, a gente vai ver a figura do crime mais voltado para o âmbito penal. A execução penal ela não tem um caráter de penalização. Outra coisa que muito importante é que a nossa Constituição, lá nos artigos 22 e 24, trata sobre a competência da União, as competências legislativas, né? Tratar sobre leis em si. Que vocês têm que ter em mente? A LEP é uma norma geral, ou seja, se você for no artigo 49 da LEP, ele fala que a LEP vai tratar sobre medidas de sanções graves. As sanções leves e médias serão tratadas no âmbito dos respectivos estados, né? Então, isso aí a gente já vê que a LEP ela tem um caráter mais subsidiário, né? Ela trata sobre normas gerais, coisas mais específicas, mais assim, é isso, questões mais específicas mesmo, que como é uma norma concorrente, lá no artigo 24 fala que a execução penal, né, tratar sobre normas penais seria uma norma de concorrente, enquanto códigos penais e o Código de Processo Penal são exclusivos da União, né, privativas. Aqui não, aqui já é uma norma concorrente. Então é por isso que a gente vê que a LEP ela trata mais sobre sanções graves. Lembrar isso aí, sanções graves é tratado na LEP. Sanções leves e médias é tratado no âmbito do respectivo estado. Cada estado ele tem uma ele tem uma norma de execução penal. Então ela é tratada no âmbito mais interno, beleza? Âmbito interno vai tratar sobre as sanções leves e médias. Âmbito mais geral é tratado, por exemplo, as condutas graves é tratado na LEP, beleza? Então isso aí já serve também para matar um monte de questão, né? Você vai ver lá um monte de sanção vai falar que é leve e tal, aí você já vai marcar errado, porque a LEP não trata sobre sanções leves, beleza? É isso. Até a próxima aí. Agora a gente vai começar a bronca mesmo na questão da LEP, beleza?